Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite, nada mais apropriado nesta semana. Segundo turno. E agora, José? Como fica o cenário político no estado de Goiás e o que podemos esperar deste pleito presidencial? Para discutir e analisar este assunto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. Ulisses Aes, jornalista do Diário da Manhã, advogado, já está bacharel em Direito? Legitimamente ainda não, porque eu não fiz o exame da ordem. Mas é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Eu coloquei aqui. Eduardo Oliveira, o Dudu Oliveira, geógrafo, coordenador geral da Univer Campus de Aparecida de Goiânia, comentarista do Opinião em Debate na Rádio 820 AM, e o Reilly. Mas por que vocês fazem isso comigo? O Reilly Rangel, presidente do Instituto de Inovação Gintec de Goiânia, que é um homem que entende tecnologia como poucos e da análise da sociedade brasileira e goiana também. Bom, Ulisses Aes, eu começo com você. Goiás. Realmente fechou-se um ciclo, tudo foi varrido. Como é que vai ficar? Como é que fica o cenário em Goiás, em rápidas palavras, para depois Eu acredito que depende muito da performance do atual governador, ou seja, do governador eleito, no caso o Ronaldo Caiado. Se ele conseguir fazer uma boa gestão, logicamente que não terá tanta oposição. Agora, se fizer algumas claudicações, se fazer algumas atrapalhadas, seja na sua administração no estado de Goiás, um estado hoje praticamente com uma certa dificuldade financeira, organizacional, e também assim com uma certa dificuldade de você agregar, né, as partes políticas diferentes. Se ele não conseguir unir isso aí, logicamente ele não fará uma boa gestão e terá uma oposição forte. Uhum. Mas só para pontuar, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas esta oposição, a oposição forte, ela foi em função do jogo de cadeiras na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás? Ali o Ronaldo Caiado não conseguiu fazer uma base boa? Ele conseguiu fazer uma base boa, mas não quer dizer que, por exemplo, que o comportamento desses políticos, desses legisladores, continue da mesma forma, não é? Uhum. Depende muito do tratamento, porque nós vivemos a política do toma lá da cá. Uhum. Infelizmente, nós vivemos essa política no Brasil e também em Goiás. Então, geralmente, esses legisladores, esses deputados, eles vão querer alguma coisa em troca para poder apoiar, vamos ver, no caso, o atual governador eleito, Ronaldo Caiado. Se não houver essa contrapartida por parte do Caiado, logicamente que haverá uma oposição forte. E já de antemão existe essa oposição, por exemplo. O próprio PSDB ele não deixou de existir em Goiás, ele não deixou de existir no Brasil. Houve um enfraquecimento muito grande em relação à sua capilaridade hoje, tanto no Estado quanto no país. Mas se houver, por exemplo, esses erros, esses tropeços por parte da administração do Ronaldo Caiado, se ele não fizer uma administração participativa, séria, honesta, com responsabilidade, logicamente que a oposição tende a crescer. Uhum. Bom, Eduardo Oliveira, nosso Dudu Oliveira, no programa que nós fizemos uma análise, você estava aqui em todos os programas, algumas coisas se concretizaram. Sim. Por exemplo, o Altair Tavares, que não pôde vir hoje, e outros debatedores, uma das coisas que se concretizou foi realmente a consistência do Caiado em primeiro lugar, e não deu outra. Não é? O Bolsonaro também, em primeiro lugar, estava consistente isso. O Altair fez uma previsão que eu considerei como válida, e foi a dona Iris, que não conseguiu, a administração do Iris não conseguiu, com todo esforço, colocá-la como deputada federal. De tudo que nós analisamos, que você se lembra aqui, o que você acha que foi uma surpresa? Eu tenho aqui uma grande surpresa que nenhum de nós conseguimos captar. Eu acredito, a gente, por conta dos programas gravados, nós não tínhamos ainda aquele cenário de cash delivery, né? Então, acaba que no cenário do Senado, nós erramos, isso é fato, né? Erramos não tínhamos as evidências que garantiam, até porque as pesquisas apontavam outro caminho também, com a operação, a deflagração da operação cash delivery, a gente acabou tendo aí o principal candidato já nas pesquisas, que era o Marconi, indo para o 5º lugar. Isso foi, não tinha como prever, né? Não podia. Era um fato novo. O cenário era outro. Né? Quando surgiu, e a gente não tinha essa visão. Entretanto, chama atenção não
é uma derrota expressiva, né, porque tem uma série de cenários muito claros, ainda não evidenciados, mas apontados de corrupção, e aí o Brasil inteiro está numa onda lava-jato contra a corrupção e, de qualquer forma, é aquele que carimba o candidato que se mexeu com isso ou não, é quem vai ter que dizer a justiça, mas já deu a resposta nas urnas. O Reilly, depois que o Reilly falar, só para introduzir todos aqui no debate, eu vou dizer qual foi uma coisa que estava no cenário, mas nós não conseguimos captar por alguma razão. O Reilly, bom, entre todas as coisas que eu quero que você fale, essa é uma das mais importantes, eu pergunto a você que entende muito de tecnologia, as urnas brasileiras estão sob suspeita? Deveriam estar? Ou isso é uma coisa que fica aí na rede social e a coisa vai... Teoria da conspiração, né? É a teoria da conspiração. Cria aquele fantasma desnecessário. Ela pode ser temperada, não? Olha, Rosenval, o que acontece é o seguinte, na tecnologia, existe um jargão, a questão, se existe uma chave para trancar, existe aquela para destrancar. Mas existem muitos protocolos de segurança nessa questão das urnas eletrônicas. Então já em toda ocasião são feitos testes, sistemas operacionais já foram mudados, estão evoluindo cada vez mais. Quer dizer, nós estamos com muitos protocolos de segurança justamente para evitar quaisquer fraudes e quaisquer comentários, indagações a respeito de uma possível fraude. Fato é que, como eu disse, a cada ano os técnicos, né, eles estão investindo cada vez mais, e também existem os hackers contratados justamente para testar, né, a integridade das urnas eletrônicas. Ou seja, nós estamos aí numa briga de uma caça de gato e rato, coisas nesse sentido. Mas até o momento ela tem se mostrado estável. Agora, uma coisa você particularmente acredita? Acredito. Como eu disse para você, existem mecanismos, porém existem muito mais mecanismos, protocolos de segurança que deixam ela bem segura e para o cidadão mais tranquilo nesse aspecto. Pois não, Ulisses. Agora, interessante o seguinte, é uma demanda que existe hoje na sociedade, eu acho que a sociedade ela é legítima em cobrar, não é? Principalmente as lideranças políticas que nós temos hoje. Você pega, Jair Bolsonaro cobra que haja, vamos dizer assim, o voto impresso também. Já que não podemos votar no voto de cédula, praticamente a urna eletrônica ela só existe no Brasil, se você for pegar os países desenvolvidos, não existe esse sistema semelhante. Então, por que essa insistência em não dar também a possibilidade para que o eleitor tenha o seu voto impresso? Ou seja, a partir do momento que você vota através da tecnologia, você tem ali o voto para você poder provar. A questão é o seguinte, por exemplo, o Brasil, na tecnologia bancária, é a mais avançada que nós temos mundialmente. Posso garantir isso. Exatamente. Então, poderia muito bem falar o seguinte, essas transações e tudo mais, fraudes, existem fraudes bancárias? Sim, existem, mas existem também mecanismos de segurança e estão evoluindo cada vez mais. Nessa questão que o Ulisses citou agora, com relação ao papel, né, com o ticket, algo que comprove em quem que a pessoa realmente votou, eu fico preocupado com isso, com aquela questão de comprar o voto. Ele fala o seguinte, olha, se você comprovar que votou em mim, eu te pago X reais. Aí o cara tem um comprovante agora para fazer um mercado paralelo de votos. Nós podemos trabalhar com a criptografia, é fácil, você dá um papel criptografado, quem vai saber o que está escrito ali é depois, logicamente, através de um processo de apuração, não é, com pessoas idôneas, entidades idôneas, para ver se você de fato votou. Você falou, não, realmente votei, tranquilo. Ninguém fica sabendo daquilo. Da mesma forma, Ulisses, que existe a criptografia, existe também a forma de descriptografar. Então, quer dizer, às vezes um leitor, o cara pega e desenvolve um leitor, eu vou vender para o político um leitor. Ele chega com um smartphone, ele faz a leitura do papel, confirma. É muito complicado também, Rosenval. A preocupação acho que é maior, porque assim, nós temos um sistema que vai desde os mesários aos fiscais dos partidos, o próprio eleitor, como controle social, pode fiscalizar as eleições de forma a cumprir com o seu papel cidadão. Eu não vejo mecanismos neste processo que você garante. No passado a gente tinha o voto de papel, mas o eleitor não ficava com papel. Agora você tem um voto que é eletrônico e o eleitor também não sai com nada informando o que... Eu acho errado. Eu acho que nós precisamos garantir que o processo e os passos, os procedimentos, os protocolos sejam cumpridos, inclusive de fiscalização e controle. Aliás... Isso sim garante uma eleição. Aliás, o próprio autoritarismo da justiça eleitoral, ela é extremamente autoritária. Ela exige que você vá ali e denuncie para que ela apure.
né? Ou seja, para que ela, inclusive, julgue aquilo ali, eu acho que deveria ser algo mais ágil, inclusive um trabalho do Ministério Público, da própria Justiça Eleitoral. Para você ter uma ideia, nessa eleição eu fui votar, eu fui com o meu título de eleitor. Título de eleitor. Título de eleitor não tem fotografia. Então, se ele não tem fotografia, não exige fotografia. Aí eu fui só com título de eleitor e falaram assim, você não pode votar porque você não tem outro documento com fotografia. Eu falei, não, mas eu estou com título de eleitor. Não, mas você não pode votar, tem que ter uma fotografia. Eu falei, mas a biometria tem um dedo semelhante ao meu? Não tem, o dedo é o mesmo. No caso lá, o mesário sequer deixou que eu colocasse o dedo lá para falar que era eu com meu título de eleitor original. Então, veja bem, tive que ir na minha casa deslocar para buscar um documento. Então, é algo totalmente inepto hoje, a Justiça Eleitoral no Brasil. Tem alguns aspectos assim que são taratológicos. E agora, isso aí, Ulisses, depende muito do bom senso, porque o cidadão não pode esperar que o Estado faça tudo por ele. Nesse caso seu aí, o mesário seu lá é um sujeito desprovido de bom senso. Exatamente. Porque foi dado ao mesário a possibilidade de dizer... Ele disse que era norma, Eu falei, era norma, não mas pode, o sujeito pode. Além de aproveitar aqui a audiência para o segundo turno, o eleitor pode baixar um aplicativo, chamar título. Não, mas ele tudo bem, mas esquece. Ele consegue verificar. Eu digo porque eu não estava com o celular. No caso meu era biometria, era eu colocar o dedo, eu fiz a biometria e eu estava com o meu título de eleitor. Cabe bom senso de todo o sistema. E acho que você tem personagens e personagens nesse sistema. Né? É porque tem mesário, por exemplo, que o sujeito faz uma coisa que não foi orientado para ele. Fala, não, você não é. Bom, nós vamos. Bom, eu vou te falar qual foi a surpresa que nós comemos barriga, todos nós que fizemos os 2 programas falando sobre eleição, no próximo bloco. Lembrando que a Implant Center, olha, o Dr. Jefferson ali no setor marista é o que há de tudo que é bom na parte de odontologia. Telefone 3095-7592. Na rua 144. E a Pax Clínica, olha, está funcionando há mais de 40 anos. É um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Rodovia BR-153, ali no sítio Santa Luzia. Telefone 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E a Flectir, você já sabe, você fica em forma na Flectir, porque tem tudo de bom. Fica na rua 58, número 183, no Jardim Goiás, 3281-1434. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema segundo turno. E agora, José, como é que fica a política estadual e nacional? Bom, eu disse aqui que iria fazer isso e vou fazer. Antes disso, quero lembrar, como lembro todas as quinta-feiras aqui neste programa, o meu sincero agradecimento a toda a equipe e ao Diário da Manhã, o jornal que todo mundo lê e vê. Há décadas que o Batista Custódio e a sua equipe apoiam este programa e nós indicamos o Diário da Manhã para que você leia como jornal de grande credibilidade e grande qualidade em Goiás. Dudu. Qual foi a bola? A bola? A Dilma perder em Minas. Verdade. Mas ninguém previu isso também. Não, os institutos todos comeram barriga. Ninguém pensou nisso. Era a mais votada. Essa, para mim, foi a maior de todas as surpresas da eleição. Temos que lembrar também que as últimas 2 semanas de campanha fizeram com que esse sentimento antipetista se consolidasse. Né? Tanto que há um crescimento que não estava tão apontado nas pesquisas do Bolsonaro, ele vai para 46% dos votos válidos, a gente tinha uma tendência de 32 a 36, e aí a gente não conseguiu capitalizar esse sentimento antipetista tão aguerrido. A gente achava que as transferências de voto para o Lula seriam, do Lula para o Haddad seriam mais consistentes. Dará mesmo. E não foram. Até eles fizeram. A sua confusão foi uma confusão que o PT tentou fazer. Sim, o tempo inteiro da imagem, usando a imagem de Lula para fazer transferência de voto para o Haddad. Então a gente não tinha essa avaliação. Mas em compensação é que também erraram quando alguns dos nossos debatedores falavam que a gente ia para a disputa PT-PSDB. E isso estava muito claro que não iríamos. Não, essa história de PT-PSDB
É engraçado que todos os grandes cientistas, políticos, estrategistas de marketing falaram isso, que não ia dar outra. Eu falei, gente, mas eu não vejo isso no povo. Eu estou igual o Ulisses Aécio. Jornalista vai lá, fala, esses caras são inteligentes demais, eles conseguem ver além do que a gente consegue perceber. Você sabe muito bem que o sistema eleitoral no Brasil ele é extremamente cheio de falhas. A primeira falha é a chamada democracia, onde partidos não têm recursos, não têm fundo partidário, porque às vezes não tem representante no Congresso Nacional, mas, de certa forma, são, vamos dizer assim, protagonistas de um sistema eleitoral, porque eles disputam a eleição. Vou pegar um exemplo para você. Você pega o João Amoedo. João Amoedo, o partido dele, o Partido Novo, não teve participação em debates em grandes televisões e também o espaço foi curtíssimo no chamado sistema gratuito de televisão, rádio e televisão. Então, como é que você participa de um processo democrático se você não tem condições? Partidos hoje com grande número de políticos aí envolvidos em corrupções, inclusive julgados, alguns até sentenciados aí, tem um espaço maior porque são partidos, vamos dizer assim, dentro desse sistema democrático. Então, esse sistema democrático nosso, ele é muito falho. Ele é extremamente falho. Se você não mudar esse sistema democrático, não adianta, Rosenwald. Mas eu não sei, eu quero passar por ele comentar aqui. A gente vê, Ulisses Aécio, que, na verdade, em países que são considerados assim, muito extremamente democráticos, é a mesma coisa. Quer dizer, sempre há um partido, no máximo dois. Talvez, o grande problema nosso aqui a ser corrigido, eu não sei, tem esse aspecto que o Ulisses falou, mas para mim, o maior problema nacional, e ele precisa ser corrigido e ninguém tem coragem, é o seguinte, que sistema que nós vamos ter no Brasil para valer? É o sistema presidencialista? Ou então vamos ser presidencialista. É o sistema que é parlamentarista? Então vamos ser parlamentarista. O que no Brasil tem? Nós temos um arremedo de sistema presidencialista com uma efetivação de um sistema parlamentarista. Quem manda no Brasil é o parlamento, não é o presidente. E o povão tem a impressão de que o presidente manda. Então o presidente entra já sabendo o seguinte, com quem eu vou ter que negociar a minha posição de primeiro-ministro. É aquela política igual o Ulisses falou, né? O toma lá da cá. Isso está complicado, né? Então fica difícil. Nós temos agora a situação do governador eleito, ele está, se não me falha a memória, me corrijam os amigos, mas 18 deputados parecem na Assembleia com ele. Ele vai ter que conquistar um pouco a base, né? Fortalecer essa base. Ele está com 18, né? De 41 ele está com 18. 41 tem Existem os independentes, que também que é uma porção bem grande. Então, quer dizer, essa política toma lá da cá. Voltando só à questão do a questão da Dilma, mas o Rosenwald falou assim, não teve nenhum fato relevante, igual tivemos aqui a Cash Delivery, lá em Minas. Né? Exatamente, um fato assim, a questão do antipetismo, ele existe, não é novidade, agora a Cash Delivery foi uma questão, uma bomba agora, aqui no meio, né, dos tucanos. Agora eu não atribuo que o Cash Delivery tenha sido suficiente para derrotar o Marconi, pelo contrário, se você for pegar as pesquisas anteriores, as pesquisas que não eram manipuladas, o Vanderlan e o Caju estavam na frente, inclusive do Luciano de Marconi Perillo. Ulisses, eu acho que foi pode analisar bem. Ulisses, eu acho que foi a grande surpresa. Acho que foi a grande surpresa para ele ir do terceiro, parece que ele estava do terceiro para o quinto, abaixo, por exemplo, do Wilder. Não há nada pior no mundo, eu digo isso em casa, aqui, nesse programa, que a turma do Amém. Aquela turma assim, o senhor é lindo, o senhor é bom. Tem que ter alguém que fala, opa, calma. Mas você pega um cara que governou Goiás por 4 mandatos, ou seja, ele foi governador por 4, conseguiu eleger o quinto lá, que foi o Alcides. E ele não conseguiu emplacar o candidato dele ao governo. Você acha que ele estava forte na pesquisa para o Senado? Pelo contrário. O que havia era o seguinte, era um movimento por parte da comunicação dele mostrando que ele estava na frente, não estava na frente. O Cash Delivery não foi suficiente para tirar o voto dele. O que foi suficiente para tirar o voto dele é o descontentamento que existia já hoje com o encerramento de um ciclo de poder. E tanto que você pega, por exemplo, o Wilder, porque o Wilder deu um pulo assim e chegou na frente do Marconi, porque ele começou nos últimos dias de campanha, assim, pelo menos nos últimos 10 dias, 15 dias, ele colou na imagem do Bolsonaro, ou seja, qualquer candidato que cola na imagem do Bolsonaro é eleito. Você pode pegar aqui, eu cito para você, vários aqui em Goiás, se tiveram 2 que tiveram uma votação assim maciça, esplendorosa, você pega o delegado Valdir sofreu um desgaste muito grande, o delegado manteve Valdir, a votação dele. Gente, o delegado Valdir... A diferença mínima, nem 1000 votos, a diferença da eleição anterior. Não, 20, parece que foi 200 votos. Não, o delegado pouquíssimos Valdir, votos. Se você quiser uma pessoa que fez tudo errado
Manteve o voto dele, a votação dele. Se não fosse o fenômeno Bolsonaro, ele não teria sido reeleito jamais. Justamente. Eu tinha feito essa análise na E ele elegeu mais um deputado federal. Tem um deputado federal ele fez tudo errado, meteu os pés pelas mãos. Não provou nada aqui na área de segurança. No final, o que ele fez? O Bolsonaro, olha, o fenômeno Bolsonaro, se fosse, a meu ver, aí eu passo para o Dudu analisar, se o fenômeno Bolsonaro, ao invés da oposição querer jogar pedra no Bolsonaro, falar que ele não presta, que ele não gosta de negro, que ele não gosta disso, e colocar todos os defeitos do mundo nele, se eles tivessem tentado entender por que a população estava escolhendo o Bolsonaro e não colocar defeito no Bolsonaro, a eleição tinha sido outra. Porque enquanto perdeu-se muito tempo colocando defeito nele, que a população falou, não quero. Tinha que entender o seguinte, por que o sujeito está votando no Bolsonaro? A partir do momento que descobrisse por que o sujeito está votando no Bolsonaro, ele poderia falar, opa, deixa eu pegar uma beiradinha disso aqui e fazer com que eu tenha isso que está funcionando com a população. Não sei, Dudu, você não enxergou isso, não? Eu acho que também tem mais, né? O polarizado dessa eleição, que é entre Haddad e Bolsonaro, você pega um candidato no segundo lugar do primeiro turno, o Haddad, que teve 3 semanas de campanha. Veio numa estratégia do PT lulista de que vamos secar a imagem do Lula até onde der para depois ter um segundo candidato. Isso numa retaguarda onde você tem um candidato que está primeiro nas pesquisas, percorrendo o Brasil há mais de 2 anos, com um discurso simples, que chega ao eleitor, né, que fala da questão da segurança pública e que tem os seus chavões do ponto de vista que a gente pode até condenar, mas uma parcela desse país ainda acredita nisso, tanto acredita que votou na pessoa. Ao mesmo tempo que você tem essa mesma figura, ela é ceifada do processo quando leva uma facada, o que também gera uma certa comoção, as pessoas ficam com dó e até votam para poder dar a ele esse aspecto de, estou devolvendo a ele o lugar que ele perdeu nesse momento. O segundo turno já é outra eleição. Aí eu acho que o PT vai dar tempo de acordar. Onde o PT errou ontem, eu estou falando ontem, anteontem na verdade, né, com o programa gravado. Primeiro dia de campanha, o Haddad vai direto a Curitiba ao invés de conversar com o seu eleitorado e tentar mudar a estratégia de campanha. Descolar a imagem do PT do Lula, como fez do PT e Dilma em 2014, vai ser o caminho do PT para desconstruir a imagem do Bolsonaro. Caso contrário, eles vão perder e perder mais do que mas convenhamos, a direita tem um candidato que chama Jair Bolsonaro, ele é conhecido. A esquerda tem um poste que é candidato, que chama Fernando Haddad. Porque se não fosse poste, ele não tinha ido lá para Curitiba. Não dá para dizer que o Haddad a primeira coisa que ele tinha feito, ele tinha feito. Não dá para dizer que o Haddad é poste. Ele faz parte de um processo onde um partido inteiro não conseguiu fazer uma revisão dos problemas que passou, mas ele é um bom candidato. Isso não dá para negar. Foi ministro, foi prefeito, com todos os problemas do mundo. A Dilma também foi presidente, com todos os problemas que o Haddad tem, ele é uma figura dos figurões do PT e tem condições técnicas, educacional para poder chegar e conversar e dialogar com o seu eleitor. Mas veja bem, o Dudu está falando uma coisa aqui que é uma percepção de pessoas altamente politizadas. Porque o Haddad é o seguinte, carisma de populista ele não tem. Não tem nenhum. Não conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo. Histórico de sucesso em eleição... Não conseguiu se reeleger administrativamente em São Paulo, ele não foi bem sucedido. Não é? Eu estou falando de coisas pontuais. Eu posso. Ele, ao invés de dizer, não, eu sou Haddad, quero dizer, aqui vim. Né? Aqui vim? Sim. Aqui vim. Ele está dizendo, eu vou em Curitiba e o Lula vai subir a coisa. Ele está dizendo, ele está falando um discurso que está acentuando o que a população... boa parte não quer. Então, 51% das pessoas pesquisadas numa pesquisa da Datafolha quer ver o Lula preso. Então, por que ele foi consultar o Lula? E o Haddad ainda fala o seguinte, ele não fala, eu vou falar com o Lula. Eu vou falar com o presidente Lula. Sempre fazendo referência ao seguinte, o presidente não sou eu, não serei eu o presidente. Eu estou candidato nesse momento representando a figura do Lula. É o que eu considero também que ele é como se fosse um poste realmente. Eu não quis colocar ele como poste, como algo assim depreciativo, no sentido de desmerecê-lo, não. Até porque eu acho que se o Haddad estivesse aqui conosco, se ele fosse goiano, tivesse um, talvez ele sairia do nosso time, sairia com a gente, conversaria com a gente, tomaria cerveja, ou seja, teria fino trato. Agora o problema é o seguinte, o problema é que todos nós sabemos que a candidatura do Fernando Haddad hoje não é a candidatura do Fernando Haddad, porque a consultoria ela vem toda de um presídio, vem lá de uma cadeia. Infelizmente também não queria que o Lula estivesse preso,
Para mim não seria ótimo, até porque eu fui candidato, fui militante do PT, já fui candidato a deputado estadual pelo PT, tudo, sempre votei no Lula, só que agora o momento é outro, ou seja, não dá como você contemporizar, passar a mão na cabeça desse tipo de situação. Quem acompanhou as entrevistas que foram dadas ontem na segunda-feira, ao Jornal Nacional, um posicionamento diferente da candidatura Haddad. É essa que vai para frente, porque não tem outro caminho. Ou se mostra, se qualifica e demonstra para o eleitor, cá sou eu seu candidato e essas são minhas propostas. Eu acho que agora você tem como balizar os projetos, né? O que cada um vai, na economia, na saúde, na educação, debater e se demonstrar. Uma das questões que ficou clara é não volte a Curitiba. Isso está muito claro para ele. Pois é. Um posicionamento, inclusive, do ex-presidente Lula, dizendo não precisa mais vir aqui, eu acho que é isso mesmo que nós queríamos... Tentar descolar. Foi colocado isso? Foi. O que nós queremos é que você leve adiante o nosso projeto e segue adiante aí, você é o nosso candidato. Ontem o Lula deu esse aval. O que é louco dentro de uma candidatura, e acho que o Ulisses está falando nesse sentido, é de esperar o aval do preso para dizer aonde é que nós vamos tocar ou não vamos tocar. Eu espero que ele consiga fazer isso. Parece que ontem pelo que eu vi, ele já está sinalizando esse caminho. Eu vejo um aspecto aqui, que eu acho muito relevante. O tempo para poder mudar a cabeça do eleitor e a linguagem. Porque, veja bem, quem faz equações, o Ulisses que trabalha com jornalismo sabe disso, quem faz equações complexas somos nós. Uma casta, e aqui essa casta, se quiser pôr aspa, põe, mas é uma casta que lê jornal e lê revista e tem um certo senso de documento histórico. E faz também, né? E faz também. Faz ele. Isso é o quê? Menos do que 4% da população. Se você somar todos os jornais, revistas, impressos, você está falando de uma casta mesmo. Se alguém quiser exagerar muito, são 10%. 90% da população faz o quê hoje? Ela vai beber na fonte das manchetes, não faz análise de conteúdo e vai para a rede social. Aí você, Rangel, que é o homem da rede social, me parece que ninguém prestou atenção no que aconteceu nos Estados Unidos. Ali, o Trump ganhou a eleição na rede social. Mas nós vamos falar, vou deixar você falar isso depois do intervalo, tá certo? Ok. Bom, a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com a maior eficiência e menores custos. Credijur 3216-0102. Você não precisa ser ligado à OAB. Você pode fazer como o Ulisses Saes, que é bacharel em direito, ou como eu, que peguei carona com a minha esposa. Você vai ver o que é um espaço bancário que realmente faz a grande diferença. E essa aqui eu não vou fazer, vou pular essa propaganda daqui e vou falar para você da Joyce Barbearia. A Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia e tratamento exclusivo destinado aos noivos. É um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Até o Ulisses Saes consegue ficar bonito lá na Joyce Barbearia. É na rua 1123, ali no setor Marista. Telefone 3988-6223. Ok? Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema segundo turno. E agora, José, como é que fica a política? Bom, o Rei, eu deixei o Rangel aqui com essa pergunta no ar, porque as pessoas, eu não entendi por que no Brasil não prestaram atenção nitidamente, porque falam, não tem parâmetro, não tem sim no que aconteceu na eleição americana. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas sobre a rede social lá, mostrou-se mais eficiente, mais poderosa do que a imprensa tradicional. E aqui não prestamos atenção. Rosenval, nós temos exemplos, não precisamos ir na presidencial, nós temos exemplos aqui. Delegado Valdir, rede social, manteve ativo, quer dizer, ele foi eleito em 2014, né, foi um recorde, manteve esse recorde, por isso falou, foi 200 votos, alguma coisa assim. 200 votos a diferença, quer dizer, ele manteve. Ele usou muito bem as redes sociais, não apenas na eleição, mas durante todo o pleito dele, toda a gestão, né, todo o mandato dele. Nós temos o Cajuru,
que utiliza muito bem. Totalmente. Não, eu Totalmente. não quero dizer se o cara está fruto- certo ou se ele está errado, Não. mas utiliza O muito juiz bem. falou, ele soube utilizar como poucos. Querendo Ele ou não, pegando o carona- Caiado é um. Ele tem Caiado. muitos seguidores, utiliza muito bem as Totalmente, redes. usa bem Então, as ele redes sociais. está falando diretamente com as pessoas. Dudu falou o seguinte, agora inicia-se uma nova eleição. Então, agora nós temos tempo de TV iguais. Mas a TV, ela influenciou tanto esse ano? Será que influenciou? Influencia os debates. Sim, influencia. As mas pesquisas, geralmente são... Então, mas não pode dissociar, Ulisses, das redes sociais, que é uma rede social mais poderosa que ninguém está conseguindo entender e mensurar, que é o WhatsApp. WhatsApp. É Eu WhatsApp. queria só citar para você, completar essa resposta sua aí, em relação, por exemplo, para mim foi um fenômeno eleitoral aqui em Goiás, o delegado Eduardo Prado. Prado. Você pega o Eduardo Prado, quase que não teve espaço na televisão, pode pegar os jornais, você vai ver que não teve grande espaço nos jornais, muito mas bem nas lembrado, redes muito bem sociais, ele lembrado. sempre trabalhou nas redes sociais, e vai ver quanto que ele gastou de campanha para você, gastou menos de 50 mil reais se brincar, só usando as redes sociais. Sabe qual o grande erro no caso dos políticos? Você lembrou muito bem do Eduardo. Os políticos dizem o seguinte, eles se preparam muito no momento da eleição, no ano da eleição. Esquecem, foram eleitos, desativa toda a parte de assessoria, de Justamente. imprensa, de publicidade. Acho Não que ganhou, né? mantém, quando muito, o mínimo. Entendeu? verdade. Então isso não adianta. Você perde o contato, você desliga, você desconecta do eleitor durante 3 anos. A palavra Não, e certa outra é coisa, desconectar. você veja bem, Dudu, a aposta dos marqueteiros foi muito grande na virada com o Alckmin, que tinha o espaço de televisão que o Alckmin tinha, era uma coisa, meu, que não tem parâmetro na história contemporânea política do mundo. Ninguém teve o espaço, o Alckmin teve espaço para você fazer o que queria o dia todo. O que acontecia com o Alckmin? Poxa, você não transforma picolé de chuchu em picolé de framboesa se não tiver framboesa, entendeu? Mas vamos lembrar que o FHC, coisa do início do ano, já dizia que essa política tradicional precisava ser revista. Ele queria indicar para o PSDB um outro candidato que não fosse os candidatos tradicionais do PSDB. O PSDB não deixou. Óbvio que era o Huck, o Luciano Huck, depois foi desconstruído e Alckmin vai e se acende. Usando a mesma fórmula, sem perceber que esse espaço do PSDB tinha sido já ocupado pelo Bolsonaro. Então, a rivalidade não ficaria na mão do PSDB. Algo que aqui em Goiás também não houve essa leitura. Goiás não fez leitura alguma de repassar os seus quase 20 anos no poder e também não fez essa leitura nacional da crise do PSDB e da velha política como um princípio. Não é à toa que, se você for fazer uma leitura no país inteiro, os filhos de não foram eleitos, o filho do Sérgio Cabral não foi eleito, o filho do Eduardo... Marcelo Crivella. Eduardo Cunha não foi. Cunha não foi eleito. O Crivella não foi, foi filho eleito. não foi. O clã Do Pitiani. Sarney perdeu espaço. O filho do Jucá não Pitiani. foi eleito. Tem uma série de caciques do Brasil que não conseguiram se posicionar nessa eleição, porque, primeiro, o eleitor deu muito claramente, eu quero renovação. Com essa política que está aí, eu não trabalho mais. Aqui em Goiás nós tivemos o Marconi como o seu principal alvo. Não, você veja bem, eu entendo que teve muita gente que nessa eleição, embora o Lula esteja preso, votou no Lula. Ou pelo Haddad, ou votou no Bolsonaro contra o Lula. Então, a figura do Lula, ela foi, ao invés de Está nós... presente demais, né? Em vez de nós debatermos conteúdo, nós debatemos figuras messiânicas. O amor ou ódio. O amor ou ódio. Figura messiânica. Nós vamos fazer um recorte. Eu voto no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula. Vamos fazer um recorte você, Rosenval Ferreira, em 6 meses, no último semestre de 2018. Quais são os políticos que mais você ouviu falar em sua vida? Faça esse recorte. Quais os 2 políticos? Lula e Bolsonaro. Então pronto. Pronto. Então a polarização tinha que ficar só neles mesmo, não adianta. Não adianta. Você ouviu falar mais em Lula e Bolsonaro ou você ouviu falar mais em Bolsonaro e Fernando Haddad? Não. Lula. Lula e Bolsonaro. Bolsonaro. Então, eu acho que essa leitura, será que nós, que todos, as pessoas que estão lá são tão isentas de senso prático? Porque a vida vive de senso prático. E nós somos inteligentes. Isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando hoje. E vou dizer uma coisa para você, vou atrever a dizer uma coisa. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa para realmente salvar o Brasil dessa violência que nós vivemos aí, essa intolerância por parte do Estado, o Estado está presente em praticamente 99% das nossas atividades, ou seja, nos tornando cada vez mais escravo do seu sistema. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa para salvar o Brasil disso aí, pode escrever.
toda a biografia. Lula vai estar lá embaixo, Bolsonaro lá na frente como um novo ídolo, como um novo guru do país. Sim, como é da mesma ídolo nacional. Da mesma forma que você falou sobre o sucesso ou não do Caiado, Justamente. o sucesso do Caiado enterra a era marconismo. É, Certo ou não? Se fizer sucesso. Se Se fizer não o fizer sucesso, sucesso, exatamente, o vai sucesso. haver um inverso aí, um reverso aí. O PSDB tem Nesse que... caso, eu acho o Caiado já está experimentado no parlamento. Vamos ver Sim. a performance dele no executivo não está desatrelada desse tempo, mais de 30 anos na política goiana. Então ele sabe quem são os personagens, ele sabe com quem. Essa Assembleia não é uma Assembleia renovada com personagens tão novos assim. Ele sabe qual é o traquejo. Mas tem uma coisa, Dudu, uma coisa é você saber quem é quem, outra coisa é você ter a capacidade pessoal de lidar com essa gente. Sim. E eu estou dizendo essa gente porque realmente não há outra expressão. Porque é gente o seguinte, é gente umbilical. O Caiado, como legislador, ele podia pegar o Lindenberg Farias e dar uma espinafrada nele lá e fazia isso muito bem. Agora, vai o Caiado espinafrar um desses aí que eu não quero nem falar o nome, porque é um cara que eu pensei que nunca mais fosse ser reeleito e foi, para você ver como é que fica a coisa difícil. Você fala ele na condição de executivo. De executivo, não é? Exatamente. De executivo, Isso. a condição de executivo, ele vai ter que aprender a engolir sapo. Não, ele acabou de dizer numa entrevista, numa reportagem do Diário da Manhã, a tentativa dele, o objetivo dele é unificar, vamos ver, unificar o Estado. Quando se diz unificar o Estado, ele vai unificar de que forma? Só do lado da força política dele? Não, ou seja, com todas as forças políticas. Nós podemos dizer que na primeira etapa ele passou com louvor. Sim, na Durante a campanha, campanha, que todo mundo achou provocações e tudo mais, ele manteve o equilíbrio. Eu acho que sempre teve um cara lá que falou, toma o xarope que tá muito bom no mercado. Agora, Roseval, com relação ao PSDB tem que rever muita coisa, né? Porque, poxa, o Alckmin é pior... O pior desempenho do PSDB. Pior desempenho do PSDB, exatamente. Era, se não me engano, era do Covas. O Aécio teve que 11%. rebaixar para ser Não, candidato. Era a 11%, prova- quer dizer, o Alckmin foi a 4, 6%. Quer dizer, E é o outra pior coisa- da história do PSDB. E é uma prova de que é ele mesmo, porque em Minas, o que aconteceu em Minas? A performance do O próprio Dona Aécio, Anastasia, que era Dona Anastasia, mas você pegou o Aécio, que foi candidato à presidência da República, na última eleição, sem ser essa agora, na última ele foi o segundo mais bem votado. Mas, Joséval, deixa eu só complementar rapidíssimo. Assim. A gente tem um cenário onde as duas maiores bancadas da Câmara de Deputados, uma é do PT, com 56 deputados eleitos, a outra é do PSL, com 51 deputados eleitos. Então, quer dizer, aquela história da preocupação com a governabilidade, Passou. essa está tranquila. Tanto Aonde é na que Câmara de Deputados a Federal? Câmara de Deputados. Hoje, a maior bancada é do PT e a segunda maior bancada do PSL, e acho que esse acordo vai dar uma sustentação para qual governo seja eleito aí no próximo dia 28. Eu quero mandar um abraço para todos os profissionais da República da Saúde, porque lá você come só com azeite e oliva virgem. É show. Rua 89, número 655, no setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Telefone 3942-6575. É a Águas do Bem, olha que legal essa água. É a água com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. A Águas do Bem entrega na sua casa, ok? Ela auxilia no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras. 3255-9626, você liga lá, eles te entregam na sua residência. E a Subilt, olha, Subilt, você não se preocupe. A mulher que estiver deprimida, o cara que estiver chateado, vai na Subilt, que você fica muito legal, porque lá tem um tratamento diferenciado de estética e de beleza, e lá você encontra o Sul, é uma figura fantástica em Goiás. Rua 22, setor oeste, em Goiânia, 4012-1066. E o Complexo Cicobi, olha, sinceramente, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Cicobi é a escolha certíssima para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela, você também é dono e participa dos resultados com serviços e produtos essenciais. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E a Cerrado Acabamentos, olha, surgiu da parceria entre dois profissionais da construção civil de altíssimo nível. E não poderia ser diferente. O atendimento é profissional e os produtos dentro do mais alto padrão de qualidade. A Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Avenida Mutirão, no 2948. Telefone 3434-1305. Voltamos já já.
Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, segundo turno, e agora, José? Bom, Ulisses Saez, nós temos poucos minutos nesse final aqui, mas um fator relevante que o PT demorou a entender é o fator Venezuela, o fator Nicarágua, que o PT não percebeu o quanto isso podia ser danoso. E agora, o Haddad disse que ontem, eu não vi essa entrevista, falou, não, nós não podemos considerar o Equador, a Nicarágua e a Venezuela como democracia. Mas o que provavelmente o Bolsonaro vai falar? Mas você até ontem, a Gleisi Hoffmann defendia a Venezuela. Você só vem falar isso para o eleitor agora? O Bolsonaro vai ter tempo para fazer isso. Concordo com você, mas como disse o Dudu, é uma campanha agora propositiva, nós temos pouco tempo de espaço na televisão, no rádio, na televisão e nas redes sociais. Os candidatos vão ter que mostrar quais são as suas áreas, por exemplo, prioritárias para administrar. Por exemplo, o Brasil hoje vive uma crise de insegurança muito grande. Qual que é a proposta do Bolsonaro, qual que é a proposta do Haddad? Quando você pega em relação à educação também, você vê hoje uma grande evasão escolar, principalmente em universidades, por parte dos alunos, porque não tem recursos, os governos estão quebrados, aquela coisa. Qual que é a proposta em relação a isso, em relação à saúde? Então, veja bem, eu acho que tem que ser uma campanha propositiva. Logicamente que esses aspectos ideológicos, eles serão assim, meramente mencionados e não terão assim, muita relevância em relação ao final. E no meu ponto de vista, assim, só para finalizar, eu acho que já está definida a eleição. Eu já sei até quem vai ser o próximo presidente. Está caro. Bom, Dudu, você acha que agora, com essas coisas tardias do PT, que podia ter sido feito antes, você acha que o eleitor agora engole? Dizendo, você mudou, da noite pro dia você ficou um cara bacana, né? Na verdade, o que vai ficar claro é o posicionamento real do candidato e não mais só do partido, né? Então, o Haddad tem dito desde o primeiro turno que, assim, eu fiz autocrítica que o meu partido não fez. Então, é preciso que ele vai puxar para cima a responsabilidade de governar para os brasileiros. Então, ele acho que descolar um pouco da sigla partidária e tentar, porque é o que o Bolsonaro também faz, tentar se demonstrar enquanto candidato, né, enquanto propositor, isso ele vai fazê-lo. Agora, é importante que a gente perceba também, 3 grandes disputas do Sudeste, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, fazem palanque para Bolsonaro, coisa que o PT não tem hoje mais. O PT Nordeste já está liquidado ali, as eleições quase que todas em primeiro turno. Então, assim, quem vai ter mais traquejo em conseguir andar por esse país e propagar melhor as suas ideias, com certeza Bolsonaro tem mais palanque do que o próprio PT hoje. Vamos ver a militância do PT, que sempre foi muito aguerrida, se ela consegue ser multiplicada, apesar de que de militância para militância o Bolsonaro bateu de 10-0 no PT nesse processo. Agora aquela análise, fico pensando assim, aquela análise, o Bolsonaro quase 50%, esse cidadão que votou no Bolsonaro, ele mudaria facilmente? A opinião, sabe, fica aquela questão, não está cristalizado o voto. Eu diria mais, mas não tem a presença do candidato no primeiro turno, né? Ele vai ter que se expor agora ou fugir dos debates. Isso faz com que o eleitor pare para pensar. Sim, a ausência do Bolsonaro parece que causou mais estrago com a participação do Paulo Guedes e do Mourão do que trouxe benefício. Do próprio Bolsonaro. E ontem ele foi desautorizar mais uma vez o seu vice e o seu ministro, o futuro ministro, a falar. Quem fala pelo Sim, programa então, é agora ele. ele está presente. Você viu, o próprio Haddad também começou a desautorizar possível participação do José Dirceu no ministério. Sim. Ou seja, porque há essa tentativa de se desvincular. Quem vai administrar o Brasil? O PT, Lula na cadeia ou o Haddad? Então o Haddad tem que colocar o seguinte, o Haddad. Agora, é ele que é o candidato. Uma coisa que me parece assim, muito clara, né, nessa eleição, não preciso nem de pesquisa, é que o militante do Bolsonaro pegou no chifre da campanha dele. Tipo assim, ele se mostrou com um fanatismo mas se você for analisar... muito superior ao que mas o voto era, não foi declarado. PT, esse militante que você está falando também, esse é aquele declarado, que usa camisa, que você vê. Agora, o que levou o Bolsonaro a ter uma votação estrondosa é o chamado voto útil. Esse não se declarou, não se mostrou, não. Esse se manteve anônimo. É que nessa reta final, inclusive, ele aumentou bastante. Justamente. Porque com o crescimento do Haddad, as pessoas que começaram... eu voto no Amoedo, voto no Alckmin, voto no Meirelles. Opa, peraí, o negócio está ficando complicado. Vamos todos para o Bolsonaro agora. Voto útil. Exatamente, voto útil. Então, quer dizer, isso aconteceu no primeiro Eu acho que é possível uma migração... óbvio que ele não perde, não se desidrata, a não ser que aconteça algo relevante daqui a 2 semanas, mas é óbvio que o eleitor vai perceber quem é o candidato. Agora, Reilly, matematicamente falando, eu fiz a seguinte análise. E me parece que ela pode ser do bom senso, mas ela faz senso. Vamos supor que 70% dos votos que foram dos outros vão para o Haddad. Não é suficiente para o Haddad ganhar do Bolsonaro. Então, sob o ponto de vista de matemática de urna,
a situação do Haddad não é fácil mesmo, Então, né? eu acredito que o eleitor do Bolsonaro, aquele que votou, mesmo pelo voto útil, né, sendo voto útil no primeiro turno, ele vai em busca dos outros também. Então, quer dizer, entre aspas, o exército do Bolsonaro vai em busca daqueles que não votaram nem no Bolsonaro e muito menos no Haddad. Eu acho que eles vão em busca, eles não estão quietos. Poxa, claro que não. Claro que não. Olha, eu, no dia a dia, essa semana mesmo, pós-eleição, vários dias das passadas da eleição, por onde eu ando, as pessoas estão assim, um clima um pouco de até animosidade, né? A minha filha, por exemplo, ela expressa nas redes sociais, é bem intensa, eu peço para ela dar uma maneirada, mas olha, está bem dividido e quem votou, mesmo sendo, viu, Ulisses, voto útil, eles estão indo em busca de indecisos. O Haddad vai ter que lutar contra a história. Sim. Em 5 eleições, porque são 4 anos, em 20 anos no Brasil, nunca teve uma virada. No segundo turno, não. E uma diferença muito grande. Eu queria aproveitar esse... Eu deserdei meu filho, mas não gosto de radicalismo, não. É brincadeira. A minha filha fala que eu vou deserdar ele, porque Uma coisa ele que não concorda comigo. O nosso telespectador também tem que prestar atenção. A mini-reforma eleitoral que foi tentada no Congresso elevou de 25 para 30 partidos fazendo parte daquele cenário. Quer dizer que quem foi eleito vai ter que... o toma lá da cá vai ser mais do que real. Olha. Bom, eu quero agradecer aqui meu grande colega Ulisses Aécio, eu fico com saudade dele. Nós temos uma história no rádio e na televisão, né, Ulisses? Quantas décadas nós estamos juntos. Muito obrigado, Ulisses, por me atender mais uma vez. O Dudu, que é meu grande debatedor, muito obrigado, Dudu. Eu digo que o Dudu é a grande revelação intelectual do Estado de Goiás nas últimas décadas. E não é porque ele está aqui não, porque eu penso assim. Esse eu indico. E o Reilly Rangel, que é o debatedor agora nosso. O high-tech. High-tech. É o high-tech. De toda terça-feira. Muito obrigado pela oportunidade. E agora você acertou 100% do meu nome. Você Parabéns. viu? Mas eu vou pensar. Mas é o seguinte, custou um pouco, porque a Índia Poti que negociou o seu salário. Sim. Né, ela é muito dura na negociação. Eu gostei, viu, Índia? Fechar eu quero o contrato também salário, hein? com o Rangel foi muito bom. Mas finalmente nós conseguimos bater o martelo. Não, eu fico feliz, Rangel, porque você tem uma pessoa que tem muita visão, muita qualificação e soma como debatedor. Portanto, o Ulisses só não tem lá uma cadeira para ele cativa, não vai quando quer. Mas eu vou te falar, essa turma que é da Índia Poti, que gosta de ir para os bares à noite, eu vou te contar, né? Eu vou dizer para vocês, o único sujeito que ganhou dinheiro pelos bares da vida foi o Zé Guilherme Schwan. O Zé Guilherme Schwan. Um abraço para ele. Um grande abraço para todos. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.